Olá, no seu programa Consciência Espírita, sempre novidades, curiosidades, notícias do movimento espírita em São Paulo. E no programa de hoje, como não poderia deixar de ser, uma novidade muito interessante. Nós vamos conhecer de perto uma editora espírita. Como são feitos os livros espíritas? Quais são os critérios para a produção de um livro espírita? O que um autor precisa ter para ser conhecido, chamado de escritor espírita? O que são livros psicografados? O que é um médium de psicografia literária? Olha, tudo isso a gente já vai conhecer daqui a pouquinho, mas antes disso tem um livro muito importante, que é esse livro que você está vendo aí, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A filosofia espírita contida neste livro responde aquelas perguntas seculares: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857. Leitura obrigatória para quem quer conhecer os fundamentos do Espiritismo com Allan Kardec. E agora nós vamos conhecer uma editora espírita. O que é que uma editora espírita tem de tão diferente das outras editoras? Nós vamos visitar nesse instante a Petit Editora, uma editora que está comemorando 31 anos de atividades, uma editora dedicada à divulgação do Espiritismo. E nós vamos conversar com seu diretor e editor, Flávio Machado. A Petit Editora está em São Paulo, instalada em edifício próprio, na rua Atuaí, que fica bem pertinho da estação Vila Matilde do metrô. Vamos até a Petit Editora? Hoje nós estamos conhecendo uma editora espírita. Mas o que é que faz a diferença de um livro espírita de um livro como os outros livros? Nós vamos fazer essa pergunta nesse instante àquele que é responsável pela edição de livros espíritas há 31 anos, Flávio Machado, que está à frente da Petit Editora em São Paulo, bairro da Zona Leste, sede própria, onde nos encontramos nesse instante. Seu Flávio, O Homem e Seus Poderes foi o primeiro livro espírita publicado pela Petit Editora. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Qual é a diferença de um livro espírita de um livro comum desses que se encontram nas livrarias, nas bancas de jornais, nas Primeiro, lojas eu quero de conveniência? agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né? Já faz tempo que está esse namoro, né? Então, o livro espírita é interessante porque o livro espírita ele vai levar uma mensagem, não é uma mensagem criada pelo autor. Geralmente o livro espírita são histórias verídicas, histórias que aconteceram. Quer dizer, que não é... A pessoa não ficou fazendo aquele exercício mental para criar uma história. A história já existia. A maioria do livro espírita é assim, uma história verdadeira. São histórias verdadeiras que ajudam as pessoas a repensar. Que ajuda bastante, consola as pessoas, né? Que são um testemunho, basicamente, toda a história espírita são um testemunho, né? Vivo. Vivo, testemunho vivo. Senhor Flávio, nós sabemos que o senhor estudou na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi lá que o senhor teve a ideia de começar uma editora? Naquela época, pelo que a gente já conversou nos bastidores, o livro espírita não tinha as características, a modernidade, a força de distribuição que tem hoje. Como foi que essa ideia de uma editora espírita nasceu, eu vou dizer, no seu coração? Não, na verdade, eu acho que tenho essa vontade de ser editora há muito tempo. E desde quando eu era garoto, na mocidade lá da igreja que eu participava, eu já cuidava do jornalzinho, né? Corria atrás de matéria e tal. Já tinha aquela semente, né? Mas a vida a gente leva para outros lugares, né? E a coisa ficou meio esquecida. Aí só depois, então, de adulto, que eu voltei a pensar em ter editora, né? Então eu criei uma editora, até então não era espírita,
era uma editora de livros técnicos. A gente publicava livros de eletrônica, de informática. E assim nós ficamos durante alguns anos. Até o dia que um amigo nosso precisava de um espaço para trabalhar, né? Para atender os clientes dele, que trabalhavam com publicidade ainda. Então nós cedemos aí um pedacinho da editora, um cantinho lá onde ele pudesse atender os clientes. E ele todo dia fazendo a campanha, vamos lá na federação, vamos na federação. E a gente tinha aquele preconceito com o espiritismo, né? E sempre deixando de lado. Aí um dia nós cedemos e fomos. Aí a coisa mudou radicalmente. Naquela época na rua Santo Amaro. Santo Amaro. Na rua Santo Amaro. Isso. Então o senhor foi na federação, começou a estudar, na companhia da sua esposa, da dona Carmen, Os dois. e aí sentiu que o livro espírita não tinha o lugar que merecia nas estantes das livrarias. A gente, como editor, a gente começou a olhar as coisas, né? O livro espírita você via que o tratamento era muito, digamos assim, simplório, né? As capas eram feitas de qualquer jeito, era o título do livro, pouca ilustração, né? A gente ficava pensando, tem tanta matéria boa, livros fantásticos, sem uma embalagem. Aí, nessa época nós conhecemos então um dos professores na federação, ele tinha um livro para ser editado, que é esse que está na sua mão. O Homem e Seus Poderes. Aí resolvemos editar o livro dele, que já com uma capa já um pouquinho diferente. E se a gente compara essa capa com as capas dos livros espíritas daquela época, era uma modernidade. Sim, era um salto, né? E naquela época, seu Flávio, os livros espíritas não tinham ainda a distribuição que tem hoje nas grandes livrarias. Como foi que isso começou? Então, você ia numa livraria, tipo Saraiva Siciliano, o livro espírita estava lá no canto, lá no fundo de lombada, né? Na parte de ocultismo, por exemplo. O pessoal tinha um tremendo preconceito com o livro espírita, as livrarias. Então foi uma batalha dura para a gente colocar os livros espírita para frente. O que ajudou nessa batalha, nesse bom combate aí, como diria o apóstolo Paulo, seu Flávio? O que ajudou foi o boom que o livro Violetas teve, né? Violetas na Janela. Violeta na Janela. Então o sucesso que ele teve fez com que as livrarias descobriu o livro espírita. Então, quem conhece a história, né? Abriu espaço. Nossa, aí todo mundo achava que era fácil editar um livro espírita, né? Seu Flávio, Violetas na Janela hoje está com mais de, acredite se quiser, um livro espírita com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Essa história do Violetas na Janela, que abriu espaço para outros livros espíritas, como começou a dona Vera Lúcia Marinzec, a médium que psicografou o Violetas na Janela, ela procurou a editora. Não, isso aí foi interessante, que a gente já editava os livros do João Duarte Castro, né? E a Carmen ficou conhecendo uma moça lá de Leme. De Leme. Tem uma livraria lá, um clube, né? E essa moça lá de Leme falou, tem uma amiga que tem uns livros guardados aí, você não quer dar uma olhadinha, né? Livros guardados. Livros guardados, que ela já tinha oferecido para outras editoras, as editoras não se interessaram, né? Aí eu falei, lógico, manda para gente dar uma olhadinha, né? Então ela mandou Reconciliação. Foi uma paixão, o livro é fantástico. 1990. Por aí. Um dos meus favoritos. Não, a cabeça não vai ajudar essas datas. Mas o importante é que foi o primeiro. Foi então um divisor de águas. Foi o divisor de águas. Esse foi o pioneiro, mas o que realmente projetou foi a mediunidade do Antônio Carlos, associada à dona Vera Lúcia. E essa carreira enfrentou momentos de grande dificuldade, senhor Flávio? Muito, muito. No começo era complicado, né? Porque a gente, mesmo você tendo uma certa experiência com o livro e tal, você estava entrando num mercado que você não conhecia, né? Você não tinha nada. Você estava cavucando ainda o terreno, né? Então as dificuldades eram normais, né? A resistência era grande ao livro espírita, senhor Era Flávio? porque a editora nova, né? Não tinha tradição nenhuma, então o pessoal olhava assim meio torto para a gente, né? O senhor sabe que nós fizemos uma pesquisa, conversamos com muita gente e conta-se, eu não sei se a história é verdadeira, quem vai contar, quem vai confirmar ou não é o senhor,
que numa grande livraria de São Paulo, os livros espíritas eram guardados debaixo do balcão. Quando alguém pedia um livro espírita, se tinha, aí o vendedor ia debaixo da mesa e colocava os livros. As livrarias católicas, né, sempre tinha um violeta lá guardadinho debaixo do balcão, porque as pessoas procuram, né? Então eles não vão perder a oportunidade de vender um livro, né? Era venda feita. Era venda feita. São Flávio, o plano espiritual, os benfeitores espirituais, certamente o ajudaram nessa tarefa. Houve um momento em que essa ajuda espiritual foi assim mais determinante? Ah, sim, teve várias. A mais marcante foi uma época em que nós estávamos passando uma dificuldade muito grande. Naquela época eu trabalhava como voluntário em Casa Transitória, né? Da Federação Espírita. Então, normalmente a gente trabalhava no sábado, né? Então Só que como a gente estava muito preocupado, e nas quarta-feiras tinha uma sessão lá, que a gente ia lá e tomava passe, né? Um tratamento e tal. Eu estava tão chateado que eu vou lá tomar o passe. Fui lá, entrei na fila, tomei o passe e fui embora. Aí no sábado, quando eu voltei, o gerente lá da Transitória falou: pô, você foi embora, não falou nada com ninguém e tal, né? Tem uma mensagem para você aqui. Aí eu peguei a mensagem e falei: era do Jair Presente. Jair Presente. Ele mandou a mensagem para a gente dizendo para a gente não esmorecer, que tinha muita gente que confia no nosso trabalho. Olha só, e a mensagem chegou na hora certa. Foi assim uma injeção de ânimo. Porque eu não falei nada para ninguém, eu fui na fila, tomei o passo, fui embora. Ele estava na fila preocupado, como é que ele ia pagar aquela conta, com aquela outra. Como tantas outras pessoas, não é? Com os problemas do dia a dia. E a resposta veio no sábado. Fique tranquilo que a coisa vai... E isso parece que até hoje ficou guardado no seu coração. Nossa, a gente tem um carinho muito grande por Jair Presente, que sabe que passou a ser um amigo da gente. É um espírito que se comunica, que se comunicou muitas vezes por intermédio de Francisco Cândido Xavier. E certamente presente nas sessões espíritas, onde há necessidade do reconforto espiritual. Olá, você que está chegando aí agora, nós estamos conversando com um editor de livros espíritas. Estamos conhecendo a história de uma grande editora espírita, apesar que o nome Petit remete ao contrário. Mas olha, a Petit Editora, comemorando 31 anos de atividades dedicadas à divulgação do Espiritismo, trouxe uma contribuição muito grande para a divulgação da doutrina salvadora, reconfortadora e esclarecedora da alma, por intermédio de excelentes livros com temática espírita. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar conversando sobre literatura com temática espírita. Até já!